Oi, pessoal. Muito bom estar com vocês agora. Bem-vindo todos que estão agora no capítulo 6, na parte 6 de nosso treinamento de primeiros passos. Esse treinamento e esse último capítulo é, na verdade, o capítulo que eu mais gosto de ministrar. É um capítulo que nos fala de uma história tremenda, linda, e nós precisamos entender o que é que Deus está fazendo na história da humanidade e compreender como é que nós temos que nos encaixar, olhando o todo, toda a história. Não apenas olhando as coisas e vendo as coisas que nós estamos nesse momento que acontece em nossa vida, mas precisamos colocar tudo numa perspectiva e entender com o tempo, na linha do tempo, o que Deus está fazendo. E por que esse capítulo está junto em primeiros passos? Está junto em primeiros passos exatamente para que tu não fique parado no tempo, parado nas coisas lá do passado, parado naquelas coisas que já passaram, que não fazem mais parte da história. Ou seja, fazem parte da história, mas para aquele tempo e não para nós hoje. Muitas pessoas ficaram no tempo, não avançaram com a história. Estão datilografando em máquina de escrever ainda quando já tem computador. Então muitas pessoas estão assim na vida ainda, defendendo coisas que já passaram. Estando e vivendo coisas que já não servem mais para o dia de hoje. Porque o projeto de Deus avançou e nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus está fazendo agora, nesse tempo, hoje. Então, para isso nós vamos falar sobre a visão da igreja, aquilo que Deus está fazendo na história da igreja. A igreja começou lá no início, depois que Jesus ressuscitou, ficou um tempo com os apóstolos, ficou com eles, subiu aos céus e disse: vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E exatamente foi isso que aconteceu. Eles ficaram, oraram, foram para o cenáculo. O cenáculo significa uma sala de janta. Em outra tradução diz que provavelmente era um lugar, um upper room, que significa um lugar alto, um lugar, um piso de cima de uma casa. Eles se reuniam, oravam, e quando eles estavam ali naquele lugar, o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Os discípulos, aqueles que estavam lá, 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo. Deu um som como de um vento que entrou naquele cômodo e apareceram, não eram línguas de fogo, mas eram coisas como que se fossem línguas de fogo que pareciam que eles estavam queimando em chamas. E por fim eles começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito concedia que eles falassem. E o Espírito Santo agora veio sobre eles e eles, a partir dali, puderam sair para testemunhar do poder de Deus. E aqueles discípulos que tinham visto Jesus fazer os milagres, agora eles mesmos, pelo poder do Espírito Santo que veio sobre a vida deles, saíram para fazer os milagres e estabelecer a igreja. A palavra igreja no grego significa eclésia, e as eclésias eram como que um parlamento de uma cidade, como que aqueles que legislavam a cidade, os magistrados da cidade. E agora Deus está dizendo: eu vou também estabelecer um reino. E a igreja precisa ser como que esses governantes do reino de Deus aqui na terra. Nós somos isso. Deus está estabelecendo o seu reino hoje, aqui na terra, e nós, a igreja, e cada pessoa que entra, que nasce de novo, agora faz parte desse governo de Deus que estabelece os princípios e os propósitos de Deus nessa terra. Somos esse povo escolhido, e como diz a Bíblia, ora vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então a igreja não é uma construção, a igreja não é um templo,
A igreja não é uma instituição, a igreja são as pessoas que estão juntas, vivendo as reciprocidades, vivendo o relacionamento entre elas e estabelecendo os princípios de Deus nessa terra. Estabelecendo um modelo do céu na terra. Por isso que nós oramos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E oramos ainda mais, venha a nós o teu reino. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós oramos, venha a nós, e precisamos então trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido e implantado nessa terra. Bem, a igreja começou nesse período de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, houve um mover de Deus e aconteceram coisas extraordinárias. Naquele dia a Bíblia diz que foram 3.000 pessoas que se converteram e foram batizadas. Logo depois a Bíblia diz, ou melhor, eram 3.000 pessoas, não, 3.000 homens. Então provavelmente juntando mulheres e crianças, deveria de ser quase que 10.000 pessoas. Depois a Bíblia fala que mais 5.000 homens, talvez 15.000 pessoas foram batizadas num só dia de novo. E isso significa que houve um movimento enorme na cidade de Jerusalém. Assim começou a igreja, a eclésia, esse povo que veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E a eclésia são esses governantes, são a igreja que se reúne para aprender os conceitos, os princípios de Deus e trazer para este mundo e estabelecer nesse mundo os princípios de Deus, primeiro nas suas vidas e depois neste mundo para transformar toda essa terra. Mas, interessantemente, logo depois, não durou muito tempo, a perseguição aos cristãos começou, logicamente. Que o inimigo, o diabo, não as pessoas, Satanás, o inimigo, coloca coisas na mente das pessoas e nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo jaz no maligno. O maligno, ele controla muitas coisas nesse mundo. Ele governa muitas coisas nesse mundo. Então, logicamente, que ele não quer que o reino de Deus venha sobre a vida das pessoas. As pessoas começam a viver os princípios do reino. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Significa, o reino de Deus começou a atuar dentro das pessoas que conheceram a Jesus. E agora esse reino extrapola. Esse reino vai adiante. Ele se expande por toda a terra. E agora começa essa perseguição instigada pelo inimigo, instigada pelo diabo, contra os cristãos em Jerusalém e dispersa os cristãos pelo mundo inteiro. Mas isso não freou o evangelho. Pelo contrário, parece que estimulou mais ainda. Parece que aqueles cristãos que foram espalhados por todo o mundo, a Bíblia diz que onde eles iam levando o evangelho. Para onde eles iam pregando, fazendo discípulos, estabelecendo novas igrejas em todas as cidades que eles iam, manifestando o poder de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos do diabo, transformando vidas, trazendo realmente uma nova perspectiva e expectativa de vida. Agora, o que aconteceu? Que essa perseguição foi aumentada, aumentou mais e mais a tal ponto que agora não apenas foi uma perseguição religiosa, mas também aconteceu uma perseguição do Império Romano, do próprio governo. E por que isso? Muito simples. Os cristãos estavam se multiplicando, havia um crescimento tão grande dos cristãos, eles estavam por tudo que era lado. Um antigo escrito de um dos pais da igreja disse assim: vocês querem vir com um exército contra nós? Mas o nosso exército é infinitamente maior que o de vocês. O nosso exército está nas cidades, nas vilas, nas ruas, nas casas, nos comércios, nas vilas, nas ilhas,
Aonde existe um lugar, ali tem um cristão. É um exército que está espalhado no mundo inteiro. Então, a perseguição começou por quê? Porque na época dos romanos, os imperadores, eles se consideravam deuses. Dionísio, por exemplo, que foi um imperador que tem origem lá na Croácia, hoje Croácia, ele tinha uma arena na Croácia, e eu estava lá naquela arena, e quando entrei naquela arena, lógico, só as ruínas, mas eu me lembrei de todas as pessoas que morreram naquela arena, todos os cristãos que morreram lá. Por quê? Porque os cristãos entendiam que só havia um Deus. E o imperador não era esse Deus. Dionísio o imperador se chamava Filho de Deus. E os cristãos diziam que Jesus era o Filho de Deus. E isso confrontava o império, confrontava o imperador. Toda a população era exigida que se reverenciasse diante do imperador como um Deus. Mas os cristãos não faziam isso. Eles diziam: há um só Deus e um só que merece adoração. Então, eles não se reverenciavam. Logicamente, os imperadores ficaram muito raivosos, mas não só por eles não fazerem a reverência e adorarem o imperador, mas como estava crescendo tanto o número de cristãos, os imperadores ficaram amedrontados que esses cristãos poderiam fazer um grande exército e derrotar o imperador. Então, era isso que estava acontecendo, e logo no início, alguns anos, né? E Nero, um imperador muito louco, ele queimou a mãe dele viva, ele matou a mãe dele, matou a esposa dele, e ele fazia coisa muito louca, ele era muito louco, esse cara era o imperador, e agora ele tinha o sonho de pintar a cidade de Roma. Ele já tinha feito muitas coisas, ele tinha um viés artístico. Ele disse: mas eu nunca pintei Roma queimando. Então ele mandou botar fogo na cidade de Roma, e foi lá em cima do castelo e começou a pintar a cidade queimando. O povo todo veio contra o castelo de Nero em Roma, e agora Nero estava apavorado, e para se safar da opressão do povo, ele disse: não fui eu que botei fogo na cidade, foram os cristãos. E agora, ele e o governo estavam contra os cristãos, mas agora ele fez com que toda a população de Roma ficasse contra os cristãos também. Num filme muito bonito, chamado Ben-Hur, e que a gente, procurando um pouco, tem a gente consegue achar na internet. Vale a pena ver esse filme, e para que a gente veja todo o sofrimento, como os cristãos eram colocados nas arenas, eles eram comidos por leões, eles eram perseguidos, colocados em cima de postes. E uma vez que o imperador estava entrando na cidade, tinham quilômetros de postes, um do lado do outro, cristãos amarrados em cima desse poste. E quando o imperador vem chegando, eles pintaram os cristãos de betume, de piche. E quando o imperador vinha chegando, começaram a colocar fogo e queimaram os cristãos vivos. Tantos milhares de cristãos para iluminar a entrada do imperador numa noite na cidade. Foi uma perseguição muito grande, mas os cristãos perseveraram, não deram para trás, continuaram firmes. Existe uma história muito bonita. Eu sempre tinha um desejo de visitar as catacumbas romanas. E quando nós falamos de catacumbas, a maioria das pessoas não tem ideia do que é catacumbas. Catacumbas são cemitérios subterrâneos. Naquela época eles acreditavam
que se uma pessoa era enterrada num lugar e alguém pisava em cima aonde uma pessoa tinha sido enterrada ali, essa pessoa se tornava amaldiçoada. Por isso que a Bíblia fala, quando Jesus expressa sobre os fariseus, ele diz: vocês são sepulcros caiados. Eles pintavam de cal em cima do sepulcro para as pessoas não pisarem naquele sepulcro e não serem amaldiçoadas, assim como eles criam. Então, para que isso não acontecesse em Roma, eles fizeram túneis subterrâneos e enterraram as pessoas lá embaixo nesses túneis. São muitos túneis, muitos. São muitos subterrâneos, são muitos cemitérios subterrâneos. Uma só catacumba que eu fui visitar várias, mas uma catacumba de São Calixto, ela tem mais de 20 quilômetros de túneis. Túneis de algo como 1 metro de largura, e do lado estão as galerias, ou seja, são buracos que são feitos na terra mesmo, aonde eles sepultavam e colocavam os mortos nos dois lados. E agora vocês podem imaginar andando num túnel, do lado aqui, tudo gente enterrada não colocada como que numa gaveta, dos lados, buracos abertos, colocado um debaixo do outro. Quilômetros de túneis. Na catacumba de São Calixto tem 4 andares de túneis, um abaixo do outro. Vai lá embaixo na terra, e essas catacumbas foram descobertas muito recentemente, então muitas coisas daquela época foram muito bem preservadas. E por que é que eu estou falando das catacumbas? Porque a grande maioria, agora eu vou usar uma palavra, que é uma palavra que eu acho que eu criei, que são os catacumbeiros. O que são os catacumbeiros? Aqueles que faziam as catacumbas. Aqueles que construíram as catacumbas. E pelo que a gente sabe no histórico, os catacumbeiros, a grande maioria deles eram cristãos. Então o que eles faziam? Eles não só abriam como que gavetas do lado, nas paredes daqueles túneis, mas eles abriam como se fossem quartos. Daqui a pouco a gente está andando naquele túnel, daqui a pouco tem uma entrada, a gente entra e agora ali do lado há um quarto bem grande, às vezes com 5, 6 metros, para um lado, para o outro, e estão aqueles quartos grandes. Quem tinha muito dinheiro pedia para fazer um quarto assim e ser enterrado lá dentro. Mas haviam quartos que não tinha ninguém enterrado. E eles faziam esses quartos para quê? Para que os cristãos fossem ali e pudessem adorar, pudessem receber a palavra de Deus, pudessem orar, pudessem cantar ali debaixo da terra. Existem muitas histórias em que os cristãos desciam as catacumbas de noite, tarde, e ali ninguém escutava eles. E também ninguém queria descer as catacumbas, porque, primeiro, elas eram que nem um labirinto, escuras, tudo defunto do lado. E as pessoas não se achavam lá dentro se não tinham alguém que as dirigisse. Eu, ainda bem que tinha o guia, quando segui o guia lá dentro, mas chegou um momento que eu estava perdido lá dentro, não sabia nem para onde ir, para a direita, para a esquerda, porque os túneis são que nem um labirinto, hein? Para cá, depois faz a volta para cá e assim, daqui a pouco, e daí sai um para cá, sai outro para lá, sai um para frente, um para o lado e assim, tu te perde completamente. Eles faziam isso justamente para que confundir as pessoas que entravam lá. E lá os cristãos que eram perseguidos e que não podiam ter reuniões públicas, não podiam ter reuniões num salão ou na sua casa, iam lá e adoravam a Deus lá dentro e buscavam a Deus. Tal era a perseguição que acontecia com os cristãos. Apesar de tudo isso, o cristianismo crescia, multiplicava de uma forma tão extraordinária, tão grande, que em Éfeso, por exemplo, no ano 100, nós sabemos de
de um general que escreveu para o imperador que tinha mandado ele para Éfeso. E Éfeso provavelmente ali já era a quarta maior cidade do Império Romano, e esse general escreveu: aqui em Éfeso, uma cidade enorme, talvez 500 mil habitantes, os templos gentios estão vazios, fechados, e os cristãos estão por toda parte. Provavelmente mais do que 50% da população de Éfeso naquele momento já eram cristãos, tinham se convertido, já tinham vida nova, tinham deixado os outros deuses. Se sabe que todo o Império Romano, praticamente no ano 200, mais de 50% de todo o Império Romano já tinham se tornado cristãos. O evangelho crescia, as reuniões eram nas casas, se reuniam nas casas, haviam milhares e milhares de casas, aquilo que nós chamamos de célula hoje, né? Haviam milhares, só haviam reuniões nas casas, não haviam reuniões em grandes salões. Só de casa em casa eles iam, se reuniam, e o evangelho crescia. Foi a época, apesar das perseguições, apesar de muitos e muitos, milhares e milhares de irmãos nossos terem morrido na perseguição, foi o período que o evangelho mais cresceu. Milagres eram feitos pelos cristãos em todas as partes, e o evangelho se expandiu por toda a terra. Agora, eu faço uma pergunta. Naquela época, os cristãos eram cristãos por convicção ou por conveniência? Logicamente que não havia conveniência nenhuma, que não havia nenhuma coisa assim, está na moda ser cristão. Não. Eles eram por convicção, porque eles sabiam que havia grande possibilidade de eles serem lançados lá para os leões, como aconteceu lá em Roma, no Coliseu Romano, que muita gente era entretida, né, com cristãos sendo jogados na arena e sendo comido pelos leões, como a história conta, e como nós sabemos que muitos morreram assim. Era convicção pura. Mas então aconteceu uma coisa completamente diferente. No ano, pouco antes do ano 300 depois de Cristo, uma mulher chamada Helena, que ela tinha tipo uma hospedaria, tipo um hotelzinho da época, e estava passando por ali um general romano, e estava indo em uma de suas missões, e ele estava passando ali, e passando ali naquele lugar, ele acaba fazendo um acampamento do exército ali, e ele se hospeda naquele lugar, na hospedaria de uma mulher chamada Helena, e ele acaba se namorando com Helena, esse general chamado Constâncio, e eles acabam casando, e Helena acaba tendo um filho chamado Constantino, filho de Constâncio. Helena se converte nesse tempo, ela era uma cristã, e agora ela cria o filho dela não como um pagão, mas como um cristão. E fala dos conceitos do cristianismo, ensina a Constantino sobre o cristianismo, sobre Jesus. E agora Constantino, apesar de ser criado por Helena numa educação cristã, ele era, vamos dizer assim, vidrado no seu pai, que era um general. E ele queria ser um general também. E agora ele se preparou, e assim como seu pai tinha sido um general, Constantino se tornou também um grande general romano. A fama dele foi tão grande que ele foi a tal ponto que chegou numa guerra, e que se ele vencesse essa guerra, ele se tornaria um imperador do Império Romano. E era uma guerra muito difícil.
naquela noite, ele adormeceu, dormiu, e ele teve um sonho, que Jesus veio falar com ele, e disse: pelo meu nome tu vencerás essa guerra. Ele acordou no meio da noite, chamou todo o seu exército, mandou colocar o símbolo do nome de Jesus. Talvez alguns de vocês conheçam esse símbolo, tenham visto já esse símbolo, que significa as iniciais do nome Jesus. E ele mandou botar em todos os escudos, pintar em todos os escudos do império, e mandou colocar esse símbolo também na sua espada. E outro dia, enfrentaria um inimigo muito difícil de vencer. E ganharam daquele inimigo de uma forma muito fácil e simples. Agora, Constantino se tornou o imperador romano no ano de 313 depois de Cristo, e logo começou com as reformas no Império Romano e terminou com toda a perseguição aos cristãos, inclusive aquilo que os cristãos tinham tinha sido tomado dos cristãos pelo Império, suas casas, suas propriedades. Os cristãos que estavam presos, liberou todos eles, devolveu aquilo que o Império Romano tinha confiscado dos cristãos. E agora, no ano 318, essas coisas começaram a acontecer, e ele começou a implantar o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Uma coisa louca, porque antes o Império Romano perseguia os cristãos, e agora Constantino estava dizendo que todo mundo no Império Cristão deveria de ser cristão. Ele estava incentivando, mas não incentivando, ele estava querendo que todo mundo fosse cristão, a tal ponto daqueles que eram a elite do Império, ele dizia: olha, se vocês se tornarem cristãos, eu vou dar um prêmio para vocês, vou dar posições melhores. E dava coisas para que as pessoas se tornassem cristãos, quase que compravam as pessoas para elas se tornarem cristãos. E o cristianismo se expandiu no mundo, cresceu muito. Naquela época, todas as pessoas começaram a se tornar cristãos, não porque criam no cristianismo, mas porque o imperador queria. Inclusive, às vezes ganhavam alguma coisa, às vezes ganhavam uma recompensa, às vezes ganhavam uma posição melhor. Isso que acontecia. E no ano 325, agora o imperador Constantino, junto com mais um pai espiritual daquela época, mais um homem, né, um pai apostólico daquela época, criaram o credo apostólico que quase todos nós conhecemos: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, e assim por diante. Foi ele que compilou isso, porque havia heresias, colocar tudo, e ele então, para que não houvesse divulgação e proliferação de heresias em casas, ele construiu templos pela primeira vez. Não haviam templos. E construiu templos e proibiu os cristãos de se reunirem nas casas. Um decreto do imperador romano Constantino. E ali todo o conceito das igrejas nas casas que Deus tinha construído e tinha levado o evangelho tão longe, desapareceu por uma lei do imperador. E surgiram os templos, surgiram aquilo que a gente chama de templos hoje, que muitos chamam de igreja. Nós já sabemos que igreja não é isso, né? E ele então criou todas aquelas, em cada principal cidade. Ele diz: agora todo mundo deve se congregar nesses templos, não mais nas casas, não mais reunião nas casas. E assim, então, surgiu toda uma ideia nova.
E logo depois, ele estabeleceu aquilo que nós conhecemos de Igreja Católica Apostólica Romana, vem desse edito. Então, por isso que dentro do catolicismo existe uma influência muito grande romana, né, do Império Romano, muitas coisas, o tipo de música, o tipo de decoração, porque os templos, aquelas coisas, construções todas, que nós chamamos igrejas como prédio, né, isso tudo foi um conceito não da Bíblia, mas um conceito de Constantino que construiu isso tudo. Logicamente que as pessoas vinham e tudo era fácil. Como é que eu preciso me tornar cristão agora? Então eles disseram, para te tornar cristão, tu agora tem que ser batizado. Então as pessoas eram batizadas. Não importa se elas criam ou não criam. Não importa se elas tinham vida transformada. Todo mundo começou. Os feiticeiros começaram a vir. Os incrédulos começaram a vir. Aqueles que adoravam outros deuses vieram para a igreja, continuaram fazendo tudo o que faziam. Mas vieram para a igreja, porque não tinha muita coisa, todo mundo queria participar da igreja. Então começaram a batizar, tinha que batizar. Agora como podia ser? Então todo mundo queria que seus filhos também fossem cristãos. Então começaram a batizar crianças, porque crianças, nós não vimos batismo de criança na Bíblia em nenhuma vez. Mas lá no Império Romano começaram a botar um pouquinho de água na cabeça dessas crianças. E assim então começou todo o conceito que nós vemos hoje, que se multiplicou, especialmente na Igreja Católica, em que perderam o rumo. Agora, eu volto à pergunta. Que pergunta? Neste momento, pós-Constantino, ser cristão era uma questão de convicção ou de conveniência? Se antes de Constantino ser cristão era uma questão de convicção, de fé, agora tinha se tornado uma questão de conveniência. Isso mesmo. Era conveniente ser cristão. Era moda. Podia ser até que fosse promovido. Podia ser até que ganhasse um prêmio. Podia ser que até ganhasse uma recompensa. Então, de perseguidos os cristãos, quase de que se tornaram perseguidores. Mudou tudo. A caça começou a perseguir o caçador. E o cristianismo mudou completamente de perspectiva, e com isso, logicamente, aquilo que sustentava o cristianismo, que era uma fé verdadeira, vidas transformadas, agora caiu em desuso. E começou a haver uma deterioração do verdadeiro cristianismo. E começaram a surgir muitas coisas, como por exemplo os santos, como as pessoas adorar os santos. Começou a acontecer muitas coisas que as pessoas adorar Maria. Isso nada está escrito na Bíblia. Não adoravam Maria. Isso aconteceu apenas quase no ano 1000 depois de Cristo. E dizer que Maria era imaculada, e depois ainda disseram que Maria subiu aos céus. Nada disso está escrito na Bíblia. Isso foi anos, centenas de anos depois de Jesus, que essas ideias começaram a surgir. E tudo começou a se tornar, vamos dizer assim, fora da Bíblia. Chegou a tal ponto que as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Não podiam ler a Bíblia. Se tu quiser entender um pouco mais, veja o filme, ou leia o livro chamado, um livro muito interessante, que fala sobre essa época, e que nos diz, que nos conta, como é que eles viviam com os livros escondidos, e só alguns cristãos de alto escalão do catolicismo podiam ler os livros. Então veja esse filme, O Nome da Rosa, ou leia o livro,
que tu vai entender bem como era a situação naquela época. Essa história decorre mais ou menos no ano 900 depois de Cristo. Então, eu quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu na história. Então, aqui estava Jesus, e em Pentecostes, começou a igreja. E a igreja cresceu, se expandiu. A igreja realmente tomou conta de toda a terra de uma forma extraordinária. Só que depois de Constantino, depois do ano 313, quando Constantino assumiu, veio uma decadência do evangelho. O evangelho ficou numa condição completamente fora daquilo que era neste período, que era no período dos apóstolos, do pós-apóstolos. Então Constantino mudou tudo. As reuniões começaram a ser em templos, as pessoas não tinham mais acesso direto a Deus, precisavam passar pelos sacerdotes, e já mudaram todas as coisas. Surgiu o batismo de criança, os santos, adoração a ídolos, adoração a Maria, começaram a construir estátuas, perverteram todo o cristianismo bíblico, tudo que foi perverteram. Então, nós passamos por um período que foram 1000 anos, que são chamados a Idade Medieval, ou seja, o período medieval, ou também chamado os 1000 anos de trevas. 1000 anos de trevas, porque praticamente não aconteceu muita coisa, ou quase nada de bom, durante esses 1000 anos. Os 1000 anos de trevas, a Idade Média, foi um período triste da história. Foi ali quando houve as cruzadas, foram para Jerusalém, tentar conquistar Jerusalém dos muçulmanos, morreram milhares, terrível, coisa terrível. Foi ali que surgiu todo o movimento muçulmano, todo o movimento islamita, com muita violência, conquistaram a tal ponto que conquistaram a Europa, conquistaram Portugal, Espanha. Os muçulmanos invadiram e ficaram mais do que 500 anos ali, onde o cristianismo já tinha estado. Aconteceu o surgimento do papado. O Papa surgiu como sendo uma hierarquia que nunca houve na Bíblia. Muitas invenções aconteceram, até que, glória a Deus, até que alguns homens dentro da Igreja Católica, que tinham acesso à Bíblia, agora eles começaram a ler a Bíblia e diz, mas isso, ninguém podia ler a Bíblia. Mas eles disseram, isso que está escrito aqui, o povo precisa aprender, precisa ler, precisa saber isso. Então começou a ser traduzida a Bíblia, né? Primeiro um homem chamado Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês, né? E nesse período ele tinha havido traduzido, e ele tinha um aluno, ele conseguiu traduzir, mas depois, como ele morreu cedo, ele não foi colocado na fogueira, porque naquela época havia uma lei, um ajuste entre o Império Romano e o Papa e a Igreja Católica. Qual era esse ajuste? De que se alguém fosse contra qualquer coisa, contra aquilo que a Igreja Católica falasse, eles seriam perseguidos, queimados, mortos. Por quê? Porque ninguém podia ser contra o Papa. Ninguém podia ser contra aquilo que o Papa dizia. Aquilo que o Papa dizia era lei e ninguém podia mudar qualquer coisa daquilo. Então, isso se chamou, vejam o nome, Santa, porque era da Igreja Católica, Inquisição. E agora, muita gente morreu na Santa Inquisição. Por quê? Agora surgiu um outro cara que era um aluno, um discípulo de Wycliffe, chamado John Hus.
agora lá na República Tcheca, naquela época se chamava Boemia. Ele era boêmio não porque passava a noite, ele era boêmio porque ele vivia numa terra que se chamava Boemia. Então ele era um cristão, e quando ele, sendo aluno de Wycliffe, ele começou a ler a Bíblia, ele vibrou e começou a traduzir a Bíblia na linguagem dos boêmios, e começou a pregar, porque até aquele momento não se pregava na língua do povo. Se pregava em latim e ninguém entendia nada, porque latim só sabiam aquele pessoal da alta, sociedade, que tinha possibilidade, menos de 1% da população. Então as pessoas vinham nas missas, ficavam ali ouvindo o Papa falar em latim, não entendiam nada, saíam. E agora Wycliffe, ele ensinou essas coisas, John Hus pegou isso e começou a pregar na língua do povo. E as massas inteiras dos camponeses começaram a participar dos cultos, das reuniões. E foi um movimento enorme que aconteceu lá na Boemia. E agora o John Hus começou a traduzir a Bíblia na língua do povo. E o povo agora iria ter acesso à Bíblia. Então o Papa chamou John Hus e disse: para com essa tradução, não pode traduzir, as pessoas não podem ler a Bíblia. Mas John Hus não parou, continuou traduzindo, continuou pregando na língua do povo, que também não podia, era proibido. Qual foi o fim de John Hus? Colocado numa estaca, queimado vivo, e junto, queimado toda a tradução da Bíblia que ele estava fazendo naquela época. Por quê? Porque havia Santa Inquisição, ninguém podia fazer diferente do Papa. E se fizesse, era queimado vivo. Então, havia uma pressão muito grande. Bem, esses são chamados pré-reformadores, surgiram muitos no mundo inteiro. Foi um movimento que o Espírito Santo levantou durante aquele período e começou a mudar a história. E nós vemos Savonarola, por exemplo, na Itália, fazendo um movimento muito grande. Acabou sendo queimado vivo lá na cidade de Florença, o lugar onde ele tinha pregado o evangelho, e as pessoas tinham trazido os seus livros de feitiçaria para serem queimados, porque estavam entregando sua vida a Deus. Neste mesmo lugar, ainda está lá hoje. Quando eu vou para lá e levo a equipe junto, eu mostro aqui, neste lugar, Savonarola, um grande pré-reformador, foi queimado vivo na Itália. Por quê? Ele estava pregando na língua do povo e estava falando do evangelho na língua do povo e levando as pessoas a se consagrarem a Deus, mas não podia fazer isso. O Papa não deixava. E a Santa Inquisição dizia que teriam que morrer. E muitas pessoas morreram de uma forma terrível na Santa Inquisição, porque queriam algumas coisas, queriam pregar a Bíblia, queriam pregar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E isso foi um período até que surgiu um homem que também era padre. Ele tinha estudado muito. É uma história muito interessante. Ele era um homem inteligentíssimo e ele tinha estudado. Naquela época não tinha exatamente uma faculdade de direito como nós temos hoje, mas algo semelhante ao direito que nós tínhamos hoje. Estava se formando, seria um professor, ganharia muito dinheiro. Mas um dia aconteceu uma coisa, ele estava voltando para casa, chovia muito, caía raios, e ele então fez uma promessa: se ele conseguisse chegar até em casa vivo, ele se tornaria padre. E chegou. E a partir dali, mesmo brigando com seus pais, que os seus pais achavam que ele ganharia muito dinheiro, mas agora ele decidiu ser padre. Sabia que não ia ganhar dinheiro nenhum. Mas ele, mesmo quase como sendo excomungado da casa dele, porque ele tinha feito uma promessa, ele decidiu que continuaria. Estudou, e ele fez teologia na época, e um dia, um dos seus professores, quando estava terminando,
teologia, ele disse: tu já leu algum versículo da Bíblia? Ele disse: não, nunca li nada da Bíblia. Pense, estava terminando teologia e não tinha lido um versículo da Bíblia ainda. Nada. Naquele lugar onde ele estava fazendo teologia, não tinha nenhuma Bíblia. Então esse professor disse para esse homem, chamado Martin Luther, disse: tu é um homem inteligente, vai estudar, mas vai fazer doutorado lá em Wittenberg. E Wittenberg era uma cidade na Alemanha. E Martin Luther foi lá para Wittenberg e foi fazer esse doutorado. E lá ele teve acesso à Bíblia, começou a estudar a Bíblia. E ele disse: uau, tanta coisa errada. E naquele tempo, o Papa estava querendo construir o Vaticano que nós conhecemos hoje. Mas não tinha dinheiro. Então, ele inventou uma coisa que se chama as indulgências. O que eram as indulgências? Era um papel em que o Papa escreveu, e nesse papel estava escrito: quem comprar, na mão de quem estiver este papel, essa pessoa estará perdoada de todos os pecados, segundo a indulgência, segundo a declaração do Papa. E o Papa tinha o nome do Papa embaixo. Então, Tetzel, que era como que o ministro da Fazenda, que pegava o dinheiro, ele ia para a cidade, levava aqueles papéis, tipo metade de uma folha de ofício, estava escrito isso, e ele chegava na cidade, fazia uma fogueira, passava a mão em cima da fogueira e dizia: bem, assim como vocês estão apavorados que eu estou queimando talvez a minha mão, muitos de vocês, quem sabe os pais de vocês, quem sabe os maridos e os filhos de vocês, vão queimar no inferno. Então hoje eu trouxe a solução. Aqui estão as indulgências do Papa. Quem comprar as indulgências está livre disso, vai poder ir para o céu. E haviam indulgências diferentes, algumas para um lugar não tão bom no céu, não tinha cama muito confortável, como outras eram um lugar bom, outras tinham comida especial. Afinal de contas, as pessoas vendiam tudo para comprar aquelas indulgências para os filhos, para os pais que já tinham morrido, para eles mesmos. A gente sabe de mulheres que vendiam tudo, vendiam suas casas para tirar os seus filhos daquele sofrimento que Tetzel falava. E assim, com esse dinheiro, o Vaticano foi construído. Quando Martin Luther viu isso acontecendo, lendo a Bíblia, ele disse, vendo o que estava escrito ali, que o justo vai viver por fé, que nós somos salvos mediante a fé e não de obras, para que ninguém se glorie. Ele se revoltou muito. Ele então foi condenado pelo Papa, e depois estava esperando ele, numa dieta chamada dieta de Worms, e depois ele já estava praticamente condenado também pelo império. Ele seria queimado vivo como todos os outros estavam sendo queimados, estavam sofrendo. E ele então tinha amigos muito bons, porque esses amigos, quando ele estava voltando do julgamento dele, sequestraram ele. E quem sequestrou ele foi o rei da Saxônia, e levou ele para um castelo, um lugar lindo, castelo de Karlsburg, muito lindo esse castelo. Ninguém sabia onde ele estava, Martin Luther. E durante esse 1 ano que ele estava nesse castelo, ele então pegou e traduziu todo o Novo Testamento, e depois voltou para Wittenberg, e ali então começou uma revolução que nós conhecemos por reforma. E ali agora as pessoas começaram
a participar da igreja que Lutero tinha estabelecido. Mas preste atenção numa coisa. Porque os reis do norte da Europa ajudaram Martin Luther? Porque nas 95 teses que Martin Luther pregou, e que esse era o problema maior, que o Papa chamou ele e tinha sido condenado, ali 45 dessas teses falavam sobre as indulgências, sobre comprar a salvação, pagar pela salvação. Mas outras falavam que deveria haver separação entre o Estado e a igreja. A igreja não poderia interferir no Estado, nem o Estado na igreja. E os reis do norte gostaram dessa ideia, porque a igreja, o Papa não interferiria mais no governo. E por isso, agora, eles se juntaram a Lutero e começou um grande movimento. E nações inteiras do norte da Europa se tornaram luteranas. Porque o Papa estava... Porque o rei, não o Papa, o rei estava dizendo que a sua nação agora iria abraçar o luteranismo. E agora todo mundo, crendo ou não crendo, sabendo aquilo que Lutero falava ou não, agora todo mundo naquelas nações, 100% praticamente da nação, antes eram católicos e agora se tornaram luteranos. Países como Dinamarca, Suécia, Holanda, norte da Europa. E ali começou um grande movimento, porque Martin Luther disse: a salvação não se compra com dinheiro, não se compra com obras. A salvação se tem pela fé em Jesus Cristo. Só existe uma forma de ser salvo: pela fé. Assim, Martin Luther começou todo o movimento que nós conhecemos como Reforma. Este movimento, então, Martin Luther, traduzindo a Bíblia para o alemão, começou a pregar, e muita gente agora começou a ter acesso à Bíblia. Foi o primeiro livro impresso do mundo na imprensa de Gutenberg. E o Evangelho começou a se tornar disponível para todas as pessoas em todas as partes. E houve uma reforma e tiraram da Bíblia os conceitos de sociedade, os conceitos de economia, a educação começou a vir, daquelas pessoas que só via pobreza, e os monarcas, os reis, o resto tudo era gente pobre. Agora, com os conceitos, começou a haver a classe média, pessoas puderam trabalhar e ganhar dinheiro. Agora começou a ter escolas que não havia escolas para todas as pessoas. Martin Luther disse: não adianta apenas ter a Bíblia para ler, traduzida, se as pessoas não sabem ler. Então ele fez escolas. Bem, o mundo começou a mudar, e aquilo tudo que tinha acontecido, a desgraça que tinha acontecido com Constantino aqui, agora começamos a ter um retorno. Martin Luther começou a falar sobre salvação pela fé e estabeleceu a igreja luterana. Logo depois, nós temos mais um passo avante, que foi Calvino, que também foi um reformador, agora da Suíça. E Martin Luther tinha falado algumas coisas, mas Calvino disse: Martin Luther, tem outras coisas que nós precisamos mudar. Por exemplo, Martin Luther continuava pensando e crendo e defendendo aquilo que nós conhecemos hoje, chamamos hoje de transubstanciação, que o pão e o vinho, o catolicismo defendia de que se transformava realmente na carne de Jesus, e se transformava o vinho se transformava em sangue. E quando o Papa fazia aquela bênção sobre os elementos ali, e Martin Luther cria nisso, mas Calvino disse: Martin Luther, não é assim. Isso só representa o corpo. Mas Martin Luther não concordou, com Calvino e outras coisas também. E agora tinha surgido aqui a igreja luterana. E agora surgiu uma próxima igreja que se chama os calvinistas.
ou presbiterianos. Por quê? Porque estava voltando, trazendo de volta, né? Martin Luther tirou os santos, tirou tudo isso, falou da salvação somente por intermédio de Jesus. E assim começou a igreja num processo que nós chamamos de restauração, porque aqui a igreja tinha caído e passou 1000 anos caída, 1000 anos de trevas, e agora começou um processo de restauração. Agora um outro homem chamado John Wesley, agora na Inglaterra, também um reformista, ele agora tinha ouvido o evangelho, participava de um movimento anglicano na época, mas ele teve acesso à Bíblia, e ele tendo acesso à Bíblia, e tendo se decepcionado, agora aprendeu muita coisa, e tendo aprendido muita coisa, ele agora começou a pregar, e as pessoas vinham e afluíam de tal forma para ele, que aconteceu algo incrível. Ele não cabia mais nas igrejas, então ele foi para as praças. Ele foi proibido de pregar nas praças, porque na época eles diziam que Deus só estava dentro da igreja, que Deus não estava fora da igreja, que só podia buscar Deus dentro da igreja. Ele disse não, as pessoas vão para a praça e recebem o evangelho também. Então disseram para ele, se tu continuar pregando nas praças, tu vai ser excomungado. Ele foi excomungado. E agora formou o que nós conhecemos por igreja wesleyana, ou igreja metodista. Então aqui surgiu o metodismo. Um pouco antes de Wesley, surgiu um grupo que nós conhecemos pelos moravianos, em que foi proporcionado pelo conde de Zinzendorf na Alemanha, em que eles se estabelecessem numa área de terra da Morávia, e lá aquele grupo viveu uma experiência muito linda. Eles começaram a orar 24 horas por dia, sempre tinha alguém orando. Eles diziam o seguinte: se tem alguém trabalhando, tem que ter alguém orando. Então, sempre quando alguém trabalhava, tinha que ter alguém orando. E ali surgiu o primeiro movimento de oração 24 horas. E a história é muito linda dos moravianos, de que eles se venderam, a história é um pouco longa, mas é linda, eles se venderam como escravos para poder evangelizar os escravos. E por isso, daí que surgiu todo o movimento gospel, que é o movimento americano, dos negros americanos cristãos. Foi por causa que os moravianos decidiram se vender como escravos, nunca mais seriam livres, para evangelizar os escravos. É um movimento, e aí surgiram um movimento de missões morávias, né? E muitos outros movimentos começaram a surgir. Depois disso, surgiram aquilo que nós conhecemos como igreja adventista. Porque eles começaram a pregar e eles começaram a falar que Jesus estava voltando, que Jesus estava retornando. Até aí não falavam. Então, começaram a falar que Jesus estava retornando. Então, pela primeira vez se ouve que Jesus ia voltar. Por isso que chama Advento. Advento significa volta. E agora eles estavam aqui exatamente, né, falando sobre isso. Depois já haviam antes, mas nesse período estavam passando os anos e surgiu aquilo que nós conhecemos como os batistas. Porque até os batistas virem e se manifestarem, o que aconteceu é de que todos esses movimentos batizavam como criança, aquilo que tinham herdado do catolicismo. Agora vieram os batistas e disseram: não se batiza quando a pessoa é criança, se batiza quando alguém crê, e se batiza por imersão,
Porque justamente isso fala, batismo é imersão, para dentro de mergulhar. Por isso que se batiza, a palavra grega significa imergir, afundar. Então, batismo significa isso, e aqui os batistas trouxeram isso de volta. Surgiram muitos outros movimentos, eu estou falando apenas de alguns movimentos principais. Depois, no início dos anos do século XX, surgiu um grande movimento da terra. Nos Estados Unidos, na Califórnia, em Los Angeles, na Rua Azusa, numa comunidade negra. O pastor era negro, William Seymour. E ali, agora surgiu um movimento que nós conhecemos pelo movimento pentecostal. Todas essas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja Quadrangular, surgiram a partir desse movimento em que as pessoas começaram a falar em novas línguas, novamente, porque aqui tinham perdido, não falavam mais. E durante séculos e séculos e séculos, não se via curas na igreja, não se via expulsão de demônios, não se via pessoas falar em línguas, não se ouvia profecias. E aqui começou o movimento pentecostal. Isso no ano 1906, 1907, 1908, um movimento tremendo que aconteceu. Depois, no ano 1913, se dividiu esse movimento, porque alguns ainda defenderam de que as mulheres não poderiam se envolver na igreja, estar na frente, pastorear, orar. Elas teriam que ficar ali separadas. E se dividiu esse movimento. Então surgiu um movimento onde as mulheres poderiam continuar fazendo isso. E elas, pela primeira vez, começaram a participar, porque no movimento de William Seymour, eram as mulheres que fizeram esse movimento, que profetizavam, que falavam em línguas. E alguns não concordavam, mas agora, graças ao movimento pentecostal, as mulheres começaram a ter espaço dentro das igrejas, começaram a poder participar ativamente da igreja, e os dons novamente foram restaurados. E depois houve um movimento de curas muito grande, movimentos em que pessoas em todos os lugares, os cristãos oravam. Dizem que nos Estados Unidos, todas as cidades maiores tinham todas as noites grandes eventos, todas as cidades, de evangelismo com curas sobrenaturais. Daí saiu a Igreja Quadrangular, da Amy McPherson, que foi uma mulher que pregou cura, fez milagres sobrenaturais. Muitos outros movimentos partiram desse movimento de curas. E a igreja, como eu mostrei, foi sendo restaurada para voltar a este estado original da igreja. Surgiram muitos outros movimentos, Chuva Serôndia. Surgiu um movimento, depois dos grandes evangelistas. Billy Graham foi o grande autor desse movimento dos evangelistas, dos televangelistas. Naquele tempo nunca tinham se reunido, como ele reuniu 2 milhões de pessoas num só lugar e evangelizaram essas pessoas. Isso foi, Billy Graham foi o grande evangelista, o grande ícone da história. Depois começaram os movimentos da televisão. Depois começou um movimento muito conhecido de louvor contemporâneo, porque até então as músicas eram músicas muito tradicionais, de uma enologia muito tradicional. No ano de 1979, Amy Grant lança o primeiro LP naquela época, que fala de músicas mais contemporâneas. Depois disso começou, e isso se espalhou por toda a terra. Depois disso começou um movimento de intercessão, um movimento muito grande de intercessão para transformação de comunidades.
George Otis foi um dos pioneiros desse movimento que se espalhou no mundo inteiro. Disso surgiu um movimento profético. E o movimento profético cresceu, se espalhou por todo o mundo. Com um movimento profético, e vocês percebem aqui que foi voltando, cada um foi acrescentando. E surgiram movimentos, surgiram igrejas, surgiram ideias novas. Então, os luteranos ficaram aqui, os calvinistas ficaram aqui, os metodistas aqui, e assim os adventistas aqui, os batistas aqui. Agora, vejam que Deus foi restaurando a igreja, e continua restaurando para a igreja, não apenas ser isso, que a Bíblia diz que como tem que ser a igreja, mas eu pessoalmente acredito que aquela igreja que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, ainda será mais linda, mais bela. Porque a Bíblia diz de que Jesus vai voltar quando a noiva, que é a igreja que nós vimos, ela estiver pronta, adornada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, virgem pura, preparada para o seu noivo. E Deus está preparando essa noiva. E quem nós somos da rede apostólica? Aonde nós estamos nisso tudo? Bem, eu falei que cada um ficou aqui na sua posição, mas nós entendemos que essa restauração da igreja não é apenas importante, mas é fundamental. E que o Espírito Santo está se movendo e esses velhos movimentos vão perdendo o seu ímpeto, porque ficaram aonde estavam. E agora nós podemos ver que cada um dos movimentos foi um avivamento que teve. Então, se nós estamos aqui no movimento apostólico, nós estamos aqui em cima. A rede apostólica é um movimento, faz parte de um movimento apostólico, que está agora, vamos chamar assim, na crista da onda, e que Deus está fazendo. Logo ali na frente, nós temos outros movimentos para restaurar outras coisas. Uma igreja onde todas as pessoas, lembro que eu falei que Constantino aqui tirou e deu apenas para os sacerdotes em igrejas enormes, proibiu de fazer igrejas nas casas. E agora, aqui nesse contexto, as igrejas nas casas, o movimento de células também surgiu na Coreia. E agora, o que nós temos para frente é preparar todas as pessoas. Assim como na igreja primitiva, quando eles foram dispersos, perseguidos, aonde eles iam, não os pastores, não os apóstolos, mas cada pessoa ia pregando o evangelho, fazendo milagres. É isso que nós vamos ver logo aqui na frente. Cada pessoa, você que está me escutando, vai fazer parte disso. E o movimento apostólico, ele prepara as pessoas para serem agentes de Deus aqui na terra. E depois nós vamos ver homens lutando, se posicionando, espiritualmente vencendo e estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, trazendo os conceitos de Deus para todas as áreas da sociedade. Não apenas para a igreja, não apenas para a tua vida, mas para toda a sociedade, para a educação, para o governo, para os negócios, para todas as áreas da sociedade. Deus vai vir através das nossas vidas e nós vamos manifestar e trazer a glória de Deus. Vamos trazer o céu para a terra. Vamos fazer com que o reino dele seja estabelecido. Eu conto contigo. Deus conta contigo. Então, quem nós somos? Rede apostólica. Estamos lá em cima. E eu pergunto, aonde tu está? Quer ficar aonde? Em qual é que é o nível de revelação, o nível de unção e de graça que tu queres ficar? Eu, pessoalmente, quero estar onde Deus está fazendo as coisas. E hoje, Ele está agindo poderosamente no movimento apostólico, nesse tempo de restauração da igreja. Por fim,
eu tenho que dizer ainda duas coisas para que a gente continue crescendo. É como que se nós tivéssemos e fosse necessário duas pernas para que a gente continue avançando. A primeira coisa que nós precisamos é fé. Sem fé, nós jamais vamos continuar crescendo. Nunca vamos crescer. Na vida pessoal, no projeto de Deus, naquilo que Deus... Precisamos crer. Ter fé em quê? Na palavra de Deus. Fé que Deus vai fazer as coisas. E o que é fé? Fé não é pensar positivamente. Fé é crer que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. E viver nisso, e andar nisso, e caminhar nisso. Isso é que é a fé. Mesmo que nós não vemos, nós sabemos que Deus vai fazer e vai realizar. Então, precisamos sempre cultivar a fé, lendo a palavra e vivendo e desafiando, mesmo que pareça que as coisas estão mal, mas invocando, declarando a vontade de Deus, crendo que assim vai acontecer e Deus vai nos levar a um novo nível. E a segunda coisa é o processo de santidade. Ou seja, nós precisamos desenvolver nossa santidade. Isso não significa que nós podemos, isso não significa que nós podemos viver no pecado e continuar fazendo erros. Não, agora eu creio em Jesus e tudo. Não. Santidade significa o contrário. Ser santo significa ser separado. Mas separado no sentido de especial. Essa palavra santo significa especial, significa distinguido, significa alguém que tem uma característica diferente, uma pessoa especial. Então, como nós vamos nos tornar especial? Ficando longe do pecado, vivendo cada dia mais o Evangelho e não se contaminando com o pecado, com as coisas que estão no mundo, mas cada dia sendo mais igual a Deus, porque Ele diz, sejam santos, como eu sou santo. E eu quero te garantir, é a melhor coisa que tem. Viver longe do pecado e mais perto de Deus. Não há forma de nós crescermos em Deus, neste processo, no outro processo, que foi falado no capítulo 5, de maturidade, sem essas duas coisas. Fé e santidade. Vivendo com Deus. Eu quero te desafiar agora a responder todas as perguntas que estão aí no nosso material. Responda as perguntas. Apresenta as perguntas agora para o teu líder, para o pastor, quando alguém que marcar junto contigo, para conferir elas. E, sobretudo, eu quero fazer agora um apelo. Se tu fizeste tudo isso, entendeste, participaste de tudo isso, agora lembro do capítulo 2 que nós falamos dos 4 passos que não são necessários para atravessar a ponte. Fé, arrependimento, confissão e batismo. Vamos lá de novo, tem que saber aqui, ó, na ponta da língua. Fé, arrependimento, confissão e batismo. Agora eu te pergunto, aonde tu está na ponte? Já atravessou a ponte? Crês? Te arrependeste? Confessaste Jesus como teu Senhor, Salvador, único e suficiente? Crê na morte de Jesus? Já mostraste na tua vida, pelo arrependimento, a tua mudança de mente e, consequentemente, a mudança de comportamento? Se tu já passaste por esses 3 passos, quem sabe está faltando um. É o passo do batismo. E eu quero te convidar agora para realmente tomar a decisão. Ser batizado. E assim, tu vai poder ter absoluta certeza, sem uma vírgula de dúvida, sem um fiozinho de cabelo de dúvida. Por quê? Que Jesus, quando Ele voltar, tu vai estar com Ele. Que não importa nada. Por quê? Porque tu creste, te arrependeste, confessaste Jesus e foste batizado. Então, eu te desafio,
queira ser batizado, quanto antes possível, para garantir que tu passou a ponte e que tu está junto com Deus, que tu é salvo e que isso ninguém nunca mais poderá tirar da tua vida. Ninguém nunca mais poderá tirar. Talvez um dia tu jogue fora essa salvação e volte à ponte. Mas eu creio que não. Porque não existe nada melhor para estar com Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se alguém está com Ele, tem essa vida. E vida em abundância. Parabéns por ter chegado até este momento. Mas parabéns muito maior. Se depois de todo esse ensinamento, agora tu serás batizado. Parabéns demais. Meu novo irmão, minha nova irmã. Somos um em Jesus quando tu fizeres isso. E agora, bem-vindo quando tu fizeres o batismo ao reino de Deus. Deus te abençoe demais. Foi muito bom ter estado com vocês nesse período de primeiros passos. E o próximo treinamento agora é libertação. É um dia e meio de libertação. E depois de libertação, vamos ter agora fundamentos para nós chegarmos a nível de jovens. Ok? Deus te abençoe. Não pare, continue. Não pare a tua caminhada. É muito importante ter o desejo de crescer em Deus. Não se torne um débil espiritual. Se torne uma pessoa madura espiritualmente, que experimenta todas as coisas boas de Deus em tua vida. Bênção demais. Deus te abençoe. Foi um prazer nós estarmos juntos nesse treinamento de primeiros passos.